Graça e paz, igreja. Amém, queridos? É uma alegria estar com os irmãos aqui, né? Poder compartilhar algo da parte de Deus. E já estava com saudade de pregar já, pastor João. Glória a Deus, né? Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês nesta noite. Nós estamos terminando aí o ano de 2024, né? Nós nem chegamos ainda ao final do mês de dezembro ainda. Nem chegamos na metade, não é verdade? E eu estava orando, assim, buscando algo, né, para poder compartilhar com os irmãos, para que pudéssemos ser abençoados, né, buscando em Deus qual a palavra que Ele queria que eu estivesse transmitindo a vocês. E nós sabemos que todos nós nos deparamos com desafios, principalmente quando nós chegamos ao final do ano. Surgem muitos questionamentos, tais questionamentos que você poderia dizer o seguinte: será que eu fiz um bom ano? Será que eu produzi bastante o suficiente? Estou terminando este ano. Então, eu fiquei pensando assim, qual texto que eu poderia escolher para compartilhar essa palavra, né? E a Bíblia é rica, ela é vasta, né? Aí, orando ao Senhor, eu me deparei com Gênesis, capítulo 13. Eu queria convidar você para nós abrirmos. Eu queria convidar você para que você pudesse ficar em pé, por gentileza, mais uma vez. Nós vamos ler a partir do verso 1 mesmo, né? Gênesis, capítulo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Subiu, pois, Arão do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia suportá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Menre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor. Feche seus olhos mais um instante, por favor. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus,
Mais uma vez estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai. A nossa oração é que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos agora em favor de cada família aqui, Senhor. De cada um que representa a sua família, aquele, quem sabe, deixou um ente querido doente, Pai. Abençoa, Senhor, visita esse que está doente, que está, ó Deus, desesperado, Senhor, e que possamos nos conectar com o Senhor nesta noite. Tira toda a preocupação, quem sabe aquele que adentrou nesta noite, quem sabe preocupado com algum problema que ficou lá fora para resolver, algum problema que ficou para a semana ser resolvida, Pai, em nome de Jesus, dê o descanso a essa pessoa e fala conosco, Senhor, restaura-nos nesta noite, Pai, e recebe mais uma vez a nossa adoração, e que eu possa ser apenas um instrumento do Senhor nesta noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos? Irmãos, você já pensou em quantas escolhas você precisou fazer neste ano? Ou quantas escolhas você deixou de fazer neste ano? E é importante nós dizermos o seguinte, que tudo que nós estamos vivendo hoje, neste momento, é em função daquilo que nós escolhemos no ano 2023. O que você está vivendo hoje para a sua vida são frutos daquilo que você plantou no ano passado, ou no início deste ano, você está desfrutando hoje. E a coisa mais difícil, irmãos, é nós decidirmos diante de A, diante de B. O que é uma escolha? É uma seleção, né? Você seleciona o A ou o B, você decide por isto ou por aquilo. Mas nós constantemente nos deparamos diante de grandes desafios, diante de grandes escolhas. Nós precisamos escolher. E por isso que eu encontrei nesse texto aqui alguns conselhos práticos, irmãos, para nós fazermos escolhas sábias. Nós precisamos fazer escolhas sábias, porque tem algumas escolhas que não são sábias. Não é verdade? E esse texto é muito claro. Aqui está dois personagens importantes aqui, né? Abraão e Ló, o seu sobrinho. E se você olhar para o capítulo 12, você vai perceber que Abraão passou também um apuro muito grande. A terra dele estava passando uma grande dificuldade, muita fome. Ele resolveu ir para o Egito, antes de chegar no contexto do qual nos referimos neste momento. Ele passou fome, muita dificuldade, e foi para o Egito. Só que ele combinou com a sua esposa o seguinte: você é muito bonita, você é formosa, e eu já sei o que me espera lá. Eles vão me matar para ficar com você. É o que está lá no capítulo 12 de Gênesis. E a mulher obedeceu, né? E ele fez isso mesmo. E ela disse para aqueles homens, né, os egípcios, que quando olharam para ela, que naquele momento era Sarai, não tinha mudado o nome dela ainda para Sara, né? E foi o que aconteceu. O faraó a tomou por esposa. E ele teve a vida livre, né, da morte. Mas isso não agradou a Deus. Ele só não foi reprovado, irmãos, porque Deus havia feito uma promessa para ele. E tinha dito para ele: eu farei de você uma grande nação. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Está lá no texto, que Deus faria de Abraão uma grande nação. E Deus poupou Abraão. E qual não foi o resultado, irmãos? Deus pesou a mão sobre aquele faraó, trazendo doenças, peso sobre a casa de Faraó, a ponto dele chamar Abraão e dizer: por que você mentiu? Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. E Abraão saiu dali, né? Com gados, com tudo que ele tinha. Faraó não quis saber de nada, falou: leva tudo que você tem e vai embora. Porque se eu ficar com a sua esposa mais uma semana aqui, é tragédia total. E ele saiu, irmãos, praticamente envergonhado dali, né? Porque ele havia mentido. Mas Deus tinha uma promessa para ele. Ele era um homem de Deus. E Deus prometeu que dele faria uma grande nação. E agora ele está aqui diante de um outro desafio. Mas Deus tinha um projeto maravilhoso na vida deste homem. E hoje nós somos fruto de tudo isso. De todas essas bênçãos. E ele começou a prosperar ali na terra aonde ele estava agora, neste momento. Muitos gados, muita riqueza, muito ouro. E o seu sobrinho também prosperou, porque ele veio também com riqueza,
do Egito. Só que aquela prosperidade, irmãos, começou a causar um problema, porque a terra onde eles estavam não estava suportando eles. Vocês conhecem o texto. Os gados aumentaram, criaram, o pasto aumentou, e a demanda era muito grande para os dois. Eles tinham que fazer alguma coisa, escolhas. Abraão estava diante de uma grande escolha. Como decidir? O que fazer agora? Porque o que estava acontecendo aqui, irmãos, segundo o texto, estava acontecendo intrigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Provavelmente um estava dizendo: olha, o teu gado está comendo aqui muito capim do meu lado aqui. Não, o teu gado está invadindo aqui o meu espaço. E vocês sabem a confusão que causou o crescimento, toda aquela prosperidade. A terra estava pequena para comportar os dois. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Abraão, ele tomou uma decisão diferente, talvez, de mim e de você. Como que você faria naquele momento? Você abriria mão de toda aquela prosperidade? Então, a primeira coisa, irmãos, quando nós estamos diante de uma grande escolha importante, nós não podemos fazê-la baseada na emoção. Muitas pessoas tomam decisões, escolhem, fazem escolhas baseados na emoção. A Bíblia diz que o coração do homem, irmãos, é enganoso. Ele é perverso. Muitos, em nome dos sentimentos, estão fazendo o quê? Grandes bobagens, tomando decisões sem pensar, precipitados, não é verdade? Olha só, desses sentimentos, o que acontece? As pessoas, elas dão lado aos sentimentos. E por conta dos sentimentos, as pessoas estão desprezando os conselhos, estão desprezando os conselhos dos pais, estão desprezando os conselhos dos pastores, estão desprezando o conselho da sua família, estão desprezando os conselhos de Deus. Por quê? Estão guiadas pela emoção. E guiadas pela emoção acabam fazendo escolhas baseadas nas emoções, irmãos. E é muito difícil, irmãos. Quantos de nós tomamos talvez decisões neste ano baseado nos nossos sentimentos? Mas a Bíblia está dizendo que o coração do homem é enganoso. Às vezes Deus está o quê? Gritando, está falando com você através do quê? De sinais. Ele está usando pessoas, Ele está usando situações, mas nós não conseguimos ver. Por quê? Porque nós somos guiados pelos sentimentos. E os sentimentos têm movido, têm nos moldado. As emoções, irmãos, elas são reais, mas nem sempre dizem a verdade. Concordam? As emoções, elas são reais, mas elas não expressam a verdade. Elas não expressam, irmãos. E Abraão tinha que fazer alguma coisa, porque os conflitos não paravam entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Muita confusão. E Abraão chega num momento e convoca Ló para uma reunião. Fala: Ló, nós temos que fazer alguma coisa, porque nós somos irmãos, nós somos parentes. Olha a postura desse homem, irmãos. Olha que lição Abraão nos traz, para que eu e você possamos fazer a mesma coisa diante de uma grande escolha. E às vezes nós temos que tomar escolhas nas nossas vidas, nós temos que decidir, porque nós nos deparamos com desafios todos os dias. E Abraão convida Ló. Falei: Ló, é o seguinte, para que haja paz entre mim e você, entre os nossos pastores, os nossos líderes, as nossas famílias, dá uma olhada em tudo isso aqui. Escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Irmãos, Abraão abriu mão. Segundo a lei, ele tinha o direito pela idade dele. É ele que decidiria. É ele que deveria dizer para Ló: você deve ir para lá, eu vou para cá. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele não tomou uma decisão baseada na sua emoção, naquilo que ele estava sentindo, mas ele fez uma escolha baseado o quê? Na fé que ele tinha em Deus, baseado na promessa que ele havia recebido de Deus.
E eu e você, nós temos promessas de Deus. Quem tem promessas aí, levanta a mão. Irmãos, eu tenho promessa. Você tem promessas de Deus. E Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez com você. E Deus sabia, Abraão sabia o Deus a quem ele servia. Ele olha para Ló e Ló, escolhe Ló. Aonde você quer ir? Abraão submeteu o seu sentimento a Deus. Ele não deixou a sua emoção, o seu sentimento guiá-lo. Que quem sabe o seu sentimento naquele momento está dizendo o seguinte: não, Abraão, você é um homem poderoso, você tem a prioridade, você é mais velho, segundo a lei, é você que decide aonde você vai, ou aonde ele deve ir a seu sobrinho. Mas Abraão foi humilde, irmãos. E em prol, irmãos, e em prol da paz, Abraão abriu a mão de tudo, irmãos. Ele sabia que ele poderia ser passado para trás. Ele abriu a mão em nome da paz, até ser passado para trás pelo seu sobrinho. Mas ele disse: Ló, vai em paz. E quando Abraão falou isso, irmãos, o que Ló fez? Ele viu o quê? O lucro. Ele viu que Abraão, ou melhor, Ló, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha baseado naquilo que era útil, naquilo que era mais importante para ele naquele momento. Ele não olhou para a sua família, ele não olhou para o seu tio Abraão, que tinha prioridade, ele não se preocupou com nada disso. Ele fez uma escolha baseado nos seus sentimentos, na sua emoção, que era lucrar com tudo aquilo que ele estava vendo. E o que fez Ló? Olhou para as campinas do Jordão e disse: é para lá que eu vou. Irmãos, quantos de nós fazemos escolhas dessa forma? Quando nós recebemos um convite, quem sabe esse ano você recebeu alguns convites, teve a oportunidade de fazer algumas coisas, fazer algumas escolhas, e você não pensou 2, 3 vezes. Quantas pessoas fazendo como Ló, irmãos? Olhando para a esquerda ou olhando para a direita? Abraão fez o contrário. Antes de olhar para a esquerda ou para a direita, ele olhou para cima. Amém, igreja? Abraão olhou para cima primeiro, irmãos. Porque é de lá que vinha toda a recompensa dele, é de lá que viria a solução para a sua escolha. Mas Ló imediatamente: não, é para cá que eu vou, porque é o que aparentemente está mostrando que é melhor. E ele decidiu. E ele foi armando as suas tendas, e ele escolheu a campina do Jordão, irmãos. E ele foi se estabelecendo ali até Sodoma e Gomorra. Mal ele sabia que aquele povo era um povo cruel, um povo que estava distante e que pecavam. Eram pecadores. Ele não pensou nisso, irmãos. Ele só pensou naquilo que aparentava bom e agradável. E quantos de nós tomamos decisões dessa forma? Olha só o que diz lá em Jeremias, irmãos. Jeremias 21:8. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor: escolham entre a vida e a morte. Escolhas, irmãos. Todos os dias nós podemos escolher a vida ou a morte. Quando nós saímos de casa, irmãos, quando você sai para o seu trabalho ou fazer alguma atividade, muitas vezes a morte e a vida está diante de você, e você não percebe. E Deus, porque Ele tem uma promessa para com você, e Ele te livra, porque Deus é um Deus de livramentos, irmãos. Deus é um Deus de livramentos, irmãos. Você já ouviu história daqueles homens e mulheres que saem e de repente se deparam com uma situação trágica e diz o seguinte: nossa, por pouco eu não morri? As mídias sociais estão aí, se você abrir o Instagram, os canais aí, você vai ver pessoas, carro passando, e o camarada é salvo por um fio, não é verdade? Cai o poste do lado dele, ele não morre, irmãos. Vida e morte. Mas ele decidiu, antes de sair de casa, orar a Deus. Falei: Senhor, o meu dia não vai ser fácil. Abençoa o meu dia. Eu, particularmente, irmãos, quero compartilhar isso com vocês. Antes de fazer qualquer coisa, minha esposa sabe, eu gosto de levantar antes de ir para o trabalho, fazer qualquer outra coisa. A primeira pessoa com quem eu falo
Porque minha esposa está dormindo ainda, né? Não tem nem como falar com ela. É com Ele, irmãos. A coisa mais gostosa, está escurinho ainda. Eu levanto de manhã, as pessoas estão dormindo ainda. Eu vou lá e dobro meu joelho, coloco um sonzinho e começo a falar com Deus. Senhor, eu não sei o que me espera nesse dia. Me abençoa. Eu não sei com quem eu vou falar. O que eu tenho que tratar nesse dia? Talvez o dia pode ser muito difícil. Eu dependo do Senhor. Eu dependo dos teus livramentos, Senhor. Me abençoa mais um dia. É todos os dias assim, igreja. Me abençoa mais um dia. Me abençoa mais um dia. E aqui estou, irmãos. Aqui ela está. E aqui estamos nós. Glória a Deus por isso. E pelo jeito vai ser sem microfone mesmo, hein? Som. Chegou. Chegou o som. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas, irmãos. O segundo conselho prático, irmãos, que nós temos que fazer diante de grandes desafios é nós não escolhermos o bom ao invés do melhor. Quantas pessoas que estão escolhendo o bom ao invés do melhor? Foi o que Ló fez. Ele não escolheu o melhor. Abraão escolheu o melhor. Tanto é que Deus olhou para Abraão depois que ele se apartou de Ló. Abraão disse o seguinte: olha, dá uma olhadinha aqui. Olha para a esquerda, olha para o norte, olha para o sul. E Abraão olhou. Tudo isso é seu. Tudo isso eu vou te dar. Depois que ele se apartou de Ló. Tudo isso é seu. Você consegue contar o pó da terra? Se você conseguir contar o pó da terra, você conseguirá contar a tua descendência. Oh, irmãos, que maravilhoso é isso, né? Como é bom servir um Deus grande, irmãos. Abraão, ele fez uma escolha não baseado, irmãos, naquilo que era aparente. E Deus o recompensou. E Deus não só deu, irmãos, a direita, ou não sei lá se era a esquerda, não importa. Deus deu tudo. Deus não só deu aquilo que era de Ló, mas Ele deu tudo. Contempla, Abraão, tudo isso aqui é seu. Até o que Ló escolheu é seu, porque vai voltar para você. Eu vou destruir aquilo lá, eu vou transformar onde Ló está. Quantas pessoas, irmãos, que têm escolhido o bom ao invés do melhor, irmãos? Quantas pessoas? Interessante que o melhor nem sempre tem aparência agradável, não é verdade? Foi o que aconteceu com Abraão. O melhor que Deus tinha para ele não tinha aparência, porque Abraão ficou com a cidade, com Canaã, e não era bonito, não era tão verde quanto a terra que Ló havia escolhido. Não tinha nada de agradável, irmãos, mas era o que Deus tinha de melhor para Abraão naquele momento. Então deixa eu dizer para você, igreja, não escolha o bom ao invés do melhor. Deus sempre tem o melhor para você. E quantos de nós fazemos escolhas baseado no que fulano está falando, no que ciclano está falando, no que as mídias sociais estão dizendo, e nós não consultamos a Deus. Nós não analisamos, irmãos, baseado na emoção, não é verdade? Baseado naquilo que aparenta ser bom, esquecendo que Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor, que igreja. Um exemplo de um homem que escolheu o melhor, ele conseguiu escolher o melhor, irmãos, é Salomão. Salomão que substituiu seu pai, Davi morto, né? Agora Salomão, rei de Israel. O que Salomão fez, irmãos? Olha a escolha desse homem. Foi colocado aquela grande responsabilidade para Salomão, irmãos, cuidar daquela nação. E Salomão olha, fala com Deus: Deus, eu sou uma criança, eu sou um moleque, olha o povo que o Senhor me deu, essa nação é grande demais, o que eu vou fazer com este povo? Me dá sabedoria,
me dá discernimento, que eu possa ter um coração, que eu possa ter sabedoria, que eu possa discernir entre o bem e o mal. É isso que eu preciso. E Deus olhou, irmãos, se você for lá em 1 Reis ali, você vai ver essa narrativa, essa conversa. E Deus olhou para Salomão. Salomão, como você não pediu riquezas, como você não pediu uma vida abastada, os seus inimigos nas suas mãos, e vou dar aquilo que você está pedindo. O que era bom para Salomão, irmãos? Era riqueza, era muito dinheiro, era prata. Era um rei estruturado, mais homens, mais soldados. Mas ele pediu, irmãos, aquilo que todos nós precisamos. Sabedoria, discernimento, irmãos, para discernir entre o bem e o mal. E Deus deu para ele. Aí a pergunta que eu faço para vocês: Salomão foi um homem pobre? Não. Ele não pediu riqueza. Ele precisou pedir riqueza? Prata, ouro? Ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus deu para ele não só sabedoria, mas deu muita fartura, irmãos. Mas muita fartura. Então, irmãos, Deus, Ele olha a nossa essência. Deus olha o nosso coração. Amém, igreja? Deus, irmãos, Ele não caminha com atores. Eu sempre tenho esse pensamento: Deus não trabalha, não caminha com atores. Deus caminha com adoradores. O que é um ator, irmãos? Quantos cristãos hoje desenvolvendo um papel? Hoje ele é fulano, amanhã ele é ciclano, amanhã ele é uma pessoa boa, depois da manhã ele é um mentiroso. Isso é um ator. Ele está o quê? Desenvolvendo, é como um profissional, como aquelas pessoas que trabalham. Irmãos, o lugar de ator é só na Globo, nas novelas. Deus, Ele caminha com adoradores, irmãos. Ele não quer que você desenvolva um papel hoje, outro papel amanhã. Ele não quer que você seja um artista, não. Um adorador, um adorador. E Salomão foi um homem que adorou a Deus, irmãos, que honrou a Deus. E quando ele foi colocado à prova, irmãos, isso me faz lembrar daquela passagem. Depois que ele pediu sabedoria para Deus, ele escolheu o melhor ao invés do bom, não é verdade? Ele foi direto: eu vou querer o que é de melhor, não quero o que é bom, eu quero o que é de melhor, sabedoria. Num dado momento, irmãos, no seu reinado, surgiu uma situação que todos vocês conhecem. Colocar à prova a Salomão agora. Ele foi colocado à prova. 2 mulheres, a Bíblia fala de 2 mulheres, elas moravam na mesma casa, e a narrativa bíblica diz que eram 2 prostitutas, elas moravam juntas. Uma concebeu um filho tipo hoje, e a outra concebeu 3 dias depois, na mesma semana. Eu e você não conseguiríamos discernir aquelas crianças de quem é a mãe, porque a criança novinha são parecidas, não é verdade? E a Bíblia diz que numa bela noite, uma mãe dormiu sobre a criança e matou a criança. A criança faleceu. E de madrugada mesmo ela pegou a criança morta, olha a malandragem, foi lá na sua amiga, colocou do lado dela e pegou a criança viva dela. E colocou do lado dela, trocou. Só que a outra não viu, mas quando ela acordou, ao dar mamar para sua criança, ela percebeu que a criança estava morta, irmãos. Não é? Essa criança não é minha. E disse para a sua amiga: ó, me dá o meu filho, ou minha filha. Eu falei: não, essa é sua. Não, essa não é minha filha, ela está morta. E ficou aquele disque, irmãos. Me dá aqui, me dá aqui, me dá lá. Levaram para Salomão. Agora está, irmão, o resultado da escolha de um homem. Abraão, diante daquela situação. O que você faria, irmãos? O que eu e você faríamos? Eu não sei se nós conseguiríamos resolver essa situação, irmãos. A menos que nós tivéssemos feito como Salomão fez. Ele pediu o que, irmãos? Sabedoria. Me dê uma espada. Olha que loucura, irmão. Você faria isso? Só um homem sábio, um homem de Deus, fazer uma loucura dessa. Uma loucura sábia. E ele pegou aquela espada. E as 2 mulheres lá no, vamos dizer assim, uma tribuna, um tribunal, né? Quantas pessoas ali testemunhando? Aquela confusão. É minha, não, é minha. Salomão pegou a espada
e falou o seguinte: me dá a criança aqui, vamos cortar lá o meio, metade fica para você e metade fica para você. Irmãos, não é um negócio doido? Olha a sabedoria desse homem, irmãos. O que aconteceu? A verdadeira mãe disse o seguinte, movida pela compaixão, irmãos: somente quem ama faz isso. Abriu mão, escolheu não permitir a morte do filho e disse: não mate a criança, entregue para ela. Oh Deus, entregue para ela. Salomão olhou para todos e disse: não mate a criança. Esta é a mãe, esta é a verdadeira mãe. E a outra disse o seguinte: olha a maldade, irmãos, não, nem para mim nem para você, pode cortar. Mais um sinal que não era mãe mesmo. Agora eu pergunto para vocês, imagine se Abraão tivesse escolhido o bom ao invés do melhor. Se Lote ou Salomão tivesse pedido só riqueza, irmãos. Imagine um homem rico, um rei rico, resolveria aquela situação? Não. Por isso, irmão, nós temos que fazer escolhas sábias, irmãos. Ele escolheu a melhor coisa que um homem pode escolher, irmãos. Ele pediu sabedoria, sabedoria. Amém, irmãos? A terceira coisa, irmãos, para nós decidirmos, fazermos escolhas sábias, é nós não nos precipitarmos. Quantas pessoas têm se precipitado? Não é verdade? Nunca se precipite, na dúvida espere até que as coisas estejam claras. Foi o que Ló não fez, ele se precipitou diante daquele grande desafio, né? E agora? Ele podia ter um coração diferente, né? Falei: tio, a primazia é sua, eu não sei o que me espera lá. O coração dele poderia ser diferente, mas Ló, irmãos, ele foi rápido. Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui é melhor. Ele se precipitou, irmãos. Ele tomou a decisão baseado aqui na precipitação. E quantas pessoas hoje têm se precipitado, não é verdade? Quantas pessoas? Quantas pessoas, irmãos, que hoje não estão casadas? Quantas pessoas que estão às vezes no terceiro ou talvez no quarto relacionamento por conta que precipitação? Olharam para a sua dificuldade, olharam para a sua família e resolveram não pagar o preço. Porque primeiro, movido pela emoção, sentimentos, eu tenho que ser feliz, eu mereço ser feliz. Ah, fulana está diferente, ou fulano está diferente. Não caminhou um pouquinho mais, vamos consertar, vamos resolver. Quantos filhos hoje estão fora dos seus lares? Porque pais precipitados jogaram esses filhos fora dos seus lares. Porque não caminharam mais um pouquinho, mais uma milha com seus filhos. Porque não chamaram o filho num quarto, vamos conversar. O que está acontecendo? Aonde que eu errei como pai, como mãe? Me perdoe. Não tiveram a humildade de pedir perdão, reconhecer o erro. E muitos filhos, infelizmente, se você visitar os presídios, hoje os pastores, quem visita presídios sabe disso. Quantos filhos de crentes tem lá nos presídios? É lamentável, irmãos. Por conta do quê? Decisões precipitadas, escolhas não pensadas. Resolveram jogar os filhos fora, ao invés de suportar um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais com eles. E quarto lugar, irmãos, quarto conselho para nós fazermos as nossas escolhas de uma forma sábia, irmãos, é nós consultarmos sempre a Deus, irmãos. E essa eu entendo que é a mais importante, irmãos. Diante de escolhas importantes que nós nos deparamos, não deixe de consultar a Deus. Abraão, irmãos, ele vivia consultando a Deus. Abraão vivia falando com Deus. Se você começar a olhar a trajetória desse homem de Deus, você vai perceber que todos os lugares que Abraão ia, ele fazia o quê? Levantava um altar. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando eu levanto de manhã, o testemunho que eu dei para você, eu estou levantando um altar dentro da minha casa. E você pode fazer a mesma coisa, não precisa ser dentro da sua casa, pode ser no seu escritório, lá no seu trabalho, escolhe um canto, um local, levante um altar. Isso não está relacionado a tempo, irmãos, a quantidade de horas, não, mas qualidade, prioridade. Não deixe de consultar a Deus, não deixe de falar com Ele, irmãos.
Deus quer ajudá-la a fazer as melhores escolhas, pois o projeto de Deus é muito maior e melhor do que nossos planos. Você pode projetar aí, não sei se os meninos estão aí da mídia, acordados? Estão, né? Amém. 1 Coríntios 2,9, nós já estamos terminando, irmãos. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Aquilo que o olho não viu, o outro olho não viu, o outro ouvido não ouviu, não subiu na mente. É o que Deus tem preparado para você e para mim. Olha o cuidado que Deus tem, irmãos. Olha o que Deus tem preparado para mim e para você. Então consulte a Deus diante de uma grande decisão. E nós não terminamos o ano de 2024 ainda. Quem sabe você está diante de uma grande decisão. Você precisa escolher. Você precisa escolher, porque o seu 2025, ele dependerá de como você vai escolher. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer durante esses dias? Como você vai planejar o seu 2025? É aquilo que eu falei, irmãos, quando eu iniciei. O que nós estamos vivendo hoje é fruto de que nós plantamos no passado. Irmãos, ninguém é obrigado a plantar. Concorda comigo? Você é livre. Você é livre para não fazer nada, não plantar nada. Mas você não está livre das consequências. Eu e você não estamos livres das consequências. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que até nada é uma plantação. Quando eu não faço nada diante daquilo que eu tenho que decidir, eu estou semeando, eu estou fazendo alguma coisa. O nada também é uma semeadura. Portanto, a colheita virá, resultado do nada. Em relação à minha família, em relação ao meu trabalho, em relação à igreja. Eu vou plantar lá na frente, em 2025. E durante os anos que surgirão, eu vou colher, ou melhor, tudo aquilo que eu estou plantando hoje. Eu queria que você se colocasse de pé, irmãos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer um apelo. Eu não poderia terminar essa palavra sem orar com vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu estou me lembrando agora, irmãos, de uma passagem. Eu quero fechar com resumindo essa parábola do jovem rico, que num dado momento ele esteve diante de uma escolha, fazendo uma escolha importante. O que aquele jovem fez? Está lá em Lucas capítulo 18. Lá na sua casa você pode ler com calma. Ele chegou para Jesus. Era um jovem de família. Segundo a Bíblia, conforme a Bíblia narra, era um jovem de posses, porque ele era um jovem rico e conhecia os mandamentos. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus conhecia o coração dele, irmãos, como Jesus conhece o meu e o seu coração. E Jesus começou a exemplificar, a citar os mandamentos. Olha, você não pode adulterar, você não pode roubar, isso e aquilo outro. Foi falando. E aquele jovem, talvez de uma forma soberba, né? Disse o seguinte: olha, eu sei todas as coisas, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, eu conheço tudo isso de cor e salteado. Eu e você sabemos muitas coisas, irmãos, de cor e salteado, não é verdade? Mas talvez nesta noite está faltando alguma coisa. Você precisa escolher, você precisa decidir nesta noite. Eu não sei qual a escolha importante que você tem que fazer, quais as escolhas que você precisa fazer, mas você precisa fazer nesta noite, como aquele jovem precisou fazer. E Jesus olhou para o coração dele, conhecendo, e disse o seguinte: olha, falta-te uma coisa, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem e me segue, e você terá um tesouro nos céus. Escolha difícil, não é? Aquele jovem ficou triste. Irmãos, Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus estava provando ele, não queria o dinheiro dele, irmãos. Dependendo da escolha dele, Jesus poderia dizer o seguinte: olha, eu conheço seu coração, tudo bem, eu não quero, eu só queria te ouvir, eu queria ver como é que estava o seu coração. E a Bíblia termina essa parábola de uma forma triste.
aquele jovem entristece, irmãos. Provavelmente ele vira as costas para Jesus, pensativo, porque era muito rico, possuidor de muitas riquezas. Ele escolheu um lado, ele escolheu virar as costas para o Senhor e de caminhar com o Senhor. Nesta noite você também tem essa oportunidade. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Enquanto o Daniel está solando ali uma canção, quero orar com você. Eu queria que você nesse momento levantasse a sua mão aí. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, quero te louvar por essa palavra, quero te louvar por cada vida aqui nesta noite. Pai, ajuda-nos a fazermos as nossas decisões em Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos as nossas escolhas tão importantes, Senhor. Ó Deus, para o ano que vai se iniciar logo, Pai. Ajuda-nos, Pai. Quantas pessoas aqui estão diante de alguns projetos, de alguns negócios, e elas precisam decidir, Pai, se sim ou não, se devem avançar ou se devem ficar paradas. E como é difícil, ó Deus, nós estarmos diante de decisões importantes. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta noite, Senhor, em favor de cada vida aqui. Quem sabe algumas pessoas estão, ó Deus, tutibiando, ó Deus, estão com um pé lá no mundo e outro pé aqui dentro da sua casa. Elas precisam decidir, Pai, estar integralmente com o Senhor. Toca no coração dessas pessoas agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção, irmãos. Talvez algumas pessoas nesta noite aqui tomaram algumas decisões que elas terão que rever essas decisões, e você pode reverter isto nesta noite. Quem sabe aquela escolha que você fez não agradou o Senhor, e aquela escolha tem te distanciado muito de Deus. Algumas pessoas fizeram algumas escolhas que estão distantes do Senhor. Outras pessoas precisam fazer diferente, precisam fazer algumas escolhas. Quem sabe você não escolheu nada ainda, você está inerte diante daquilo que Deus colocou diante de você. Deus tem promessas, irmãos, assim como Deus fez para Abraão uma grande promessa de fazer dele uma grande nação, e fez. Deus tem promessas, mas quem sabe você não escolheu. Deus já entregou nas suas mãos. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero orar com você nesta noite. Amém. Eu queria que você que levantou a sua mão, venha aqui à frente. Quero convidar os pastores aqui para nós orarmos por essas pessoas. Irmãos, nunca é tarde, irmãos, para nós fazermos as nossas escolhas. E a coisa que mais me chama a atenção, ó Deus, quando nós falamos sobre escolhas, irmãos, foi aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Meu irmão, isso chega a me arrepiar. Um dos ladrões, irmãos, não reconheceu quem era Jesus, mas um ladrão que estava ao lado de Jesus, ele reconheceu que era o Salvador. E ele ficou ficar ao lado daquele outro ladrão, aquele outro, ou ficar do lado de Jesus. E ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E ele reconheceu. E qual não foi as palavras de Jesus, irmãos? Irmãos, é essas palavras que eu anseio ouvir, irmãos. É essas palavras que eu anseio ouvir, irmãos. Todos os dias eu me preocupo, irmãos. Será que eu vou ouvir de Jesus o que aquele ladrão ouviu de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso, irmãos. Isso é uma responsabilidade muito grande. Naquele dia, irmãos, eu posso não ouvir isso. Naquele dia, irmãos, você pode não ouvir essas palavras. Mas aquele ladrão, ele ficou diante de uma escolha. Ele não ficou do lado do outro ladrão, mas ele escolheu ficar com Jesus. Esse é o mestre, foi esse que morreu pelos nossos pecados. Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero estar com o Senhor é o verdadeiro Salvador. E Jesus falou para ele, irmãos, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, como eu almejo ouvir isso, e eu me preocupo todos os dias, irmãos. Ele ouviu, quem sabe ele passou muito tempo distante de Deus, quem sabe aquele ladrão, ele nunca foi a uma igreja, mas no último momento ele ouviu do mestre, hoje estarás comigo. Qual a melhor notícia que você poderia ouvir hoje? Quem sabe passar num concurso, ser aprovado no melhor concurso e ser bom, mas não é o melhor. O melhor é ouvir, hoje estarás comigo no paraíso.
hoje estarás comigo no paraíso. E eu temo esse dia, irmãos, porque é o que eu quero ouvir. Aquela palavra do mestre: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. É muito sério, irmãos. Vamos orar pelos nossos irmãos. Aleluia, Senhor. Pai, recebe a nossa adoração nessa noite. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos mais do que nunca, Senhor, sabedoria para escolhermos, ó Pai. Olhar com os teus olhos e não com os nossos olhos. Todos os dias, ó Deus. Decidirmos, ó Deus, não segundo as nossas emoções, Pai, segundo os nossos sentimentos, mas segundo aquilo que o Senhor tem para nós, para esta igreja, para a vida de cada um, Senhor. Fala conosco, sustenta-nos, ó Deus, todos os dias, Pai. Ó Deus, e aquele que está fraco, Pai, que não está conseguindo decidir, Pai, que não está conseguindo fazer a sua verdadeira escolha, Pai, ajuda nesta noite, que possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, mais do que nunca, Senhor, não titubeando, Senhor. Ajuda-nos, porque se nós escolhermos, fizermos as escolhas, ó Deus, em Ti, Pai, nós temos certeza que nós faremos as melhores escolhas, Pai, para nós, para a nossa família e para a nossa igreja, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Recebe, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ajude a você fazer as melhores escolhas para o ano de 2025, que está próximo. Amém? Deus abençoe você.